Electronic. Explode. Fala pessoal, tudo bem? Conforme prometido, estou aqui novamente para exemplificar para vocês, desmistificar, descomplicar e simplificar os quesitos a respeito do som automotivo. Então, no primeiro vídeo, eu apresentei para vocês 3 projetos prontos que eu mesmo criei eles, uns 3 projetos básicos para vocês começarem a se familiarizar com o assunto. Nesses projetos apresentados, eu apresentei orçamento, modelo dos alto-falantes, impedância, tipo de ligação e apresentei inclusive os projetos das caixas de grave, nos 3 projetos. Hoje nós vamos falar sobre impedância. Certamente vocês quem já comprou ou quem ainda está olhando para comprar sobre o woofer, certamente já se deparou com a informação no detalhamento do nome do alto-falante, do modelo, 4 mais 4, 2 mais 2, 8 mais 8, 4 ohms, 2 ohms, 1 ohms, e certamente vocês ficaram em dúvida para saber do que se trata. Então, a impedância da bobina do alto-falante é um fator diretamente ligado ao resultado positivo do seu projeto. Então, como eu falei no vídeo anterior, que para você iniciar seu projeto, você tem que saber quanto você quer gastar, né, seu orçamento, quanto de espaço disponível você tem no carro, né, para você começar a planejar, e se você precisa ou não de baterias extras, né? Nós colocamos ali 3 pontos cruciais para qualquer projeto automotivo. Hoje nós vamos falar do quarto. O quarto ponto seria a impedância das bobinas dos alto-falantes, né? Mas o que seria isso? A impedância da bobina, ela é responsável diretamente pelo sucesso ou pelo fracasso da sua ligação entre o alto-falante e o amplificador. Por quê? Eu vou colocar um exemplo aqui bem simples, né? Não tem muito a ver com esse exemplo não, mas é só para vocês leigos entenderem onde eu quero chegar. Por exemplo, vocês moram em Goiânia, a voltagem aqui das tomadas é 220 volts, né? A média da voltagem, né? Você colocar o multímetro lá na tomada, hora vai estar 190, hora vai estar 250, né? Mas a média de voltagem que chega na nossa residência é 220 volts. Se nós viajarmos para um lugar que a voltagem é 110 volts e ligarmos nosso aparelho 220 na tomada, o que vai acontecer? Se ele for bivolt, ou seja, se ele puder ser ligado em 110, 220, não vai acontecer nada. O aparelho vai funcionar normal. Por quê? Porque o sistema bivolt, ele entende ali, na hora que recebe a energia, ele entende ali que ele precisa converter aquele sistema ali interno, ou nem precisa converter, ou o próprio sistema interno funciona nas 2 voltagens. Já o sistema de uma voltagem só, ou seja, se o aparelho for só 220, se você ligar ele na tomada 110, ele só vai receber metade da potência, né? Ou seja, se você está ligando um equipamento de, por exemplo, 1000 watts, teoricamente ele vai receber só 500. Porém, o contrário é uma situação mais gravosa. Por quê? Vamos supor, você mora numa região que a voltagem é 110 volts e vai para uma região que é 220, ou seja, o dobro
da voltagem dos seus equipamentos. O que vai acontecer? No mesmo momento que você ligar o equipamento na tomada e acionar ele para ligar, ou às vezes não precisa nem acionar, o aparelho vai queimar. Ou se ele tiver um fusível, se tiver um sistema de proteção eficiente, ele vai romper o fusível. Tá? Então, na impedância, funciona mais ou menos da mesma forma. Tá? Primeiro você vai definir qual tipo de alto-falante ou de amplificador que você quer iniciar o seu projeto. Um dos dois. Você não pode simplesmente escolher os dois, porque a probabilidade de dar errado é muito alta. Escolhendo um ou outro, você escolhe, por exemplo, se você escolher o alto-falante, você vai escolher o amplificador compatível. E se você escolher o amplificador primeiro, você vai escolher os alto-falantes compatíveis. Mas como? Por exemplo, o amplificador a 1 ohm, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês de um amplificador que eu vou ligar em uma caixa de grave e ele é de apenas 1 ohm. Eu compro um subwoofer de 4 ohms, né? Bobina simples é o mais comum que acha por aí, né? Tem problema eu ligar o de 4 ohms no amplificador de 1 ohm? Não tem problema nenhum, tá? Só que teoricamente o amplificador vai mandar pro subwoofer 1/4 da potência, tá? Na prática essa proporção é um pouquinho maior, tá? Mas assim, na teoria vamos falar dessa forma para vocês entenderem. Então, se eu colocar 2 alto-falantes de 4 ohms num amplificador de 1 ohm, como que vai ficar essa ligação? Depende, né? Depende, porque tem dois tipos de ligações que você pode fazer aí nesse exemplo. Você pode fazer a ligação em paralelo, somando ali o positivo com positivo, negativo com negativo, né? 4 mais 4 vai dar quanto? Certamente você deve ter respondido 8, né? Mas a resposta na ligação de som, de áudio, depende. Depende do tipo de ligação que você está fazendo. Se for a ligação em série, sim, fica 8 ohms. 4 ohms mais 4, 8 ohms. Se a ligação for em paralelo, mais com mais, menos com menos, a ligação fica em 2 ohms, tá? Então, só recapitulando aqui, eu exemplifiquei como que seria a ligação em paralelo, né? Seria, você junta ali os 2 fios positivos dos 2 alto-falantes e os 2 fios negativos desses mesmos 2 alto-falantes. Essa ligação, ela se resulta em 2 ohms. Por quê? Porque você pega a impedância dos 2 alto-falantes, que seria 4 ohms, e divide pela quantidade de alto-falantes, que seriam 2, né? 4 dividido por 2, 2, certo? Até aqui. Já a ligação em paralelo, como que funciona? A ligação em paralelo, você pega o alto-falante e o polo positivo dele, você liga no polo negativo do outro, fazendo uma ponte de um fio apenas entre os 2 subwoofers. Vai sobrar um polo em cada alto-falante, certo? Um polo de 4 ohms. Esse polo de 4 ohms que sobrou em um e que sobrou em outro, um vai ser o polo positivo, o outro vai ser o polo negativo, certo? Esses polos você liga direto no alto-falante, certo? Essa seria a ligação em série.
Você pega dois alto-falantes de 4 ohms, faz uma ponte entre eles com um fio apenas, interligando o fio positivo de um, o negativo do outro, sobrando 2 polos, e esses 2 polos você liga no alto-falante. Essa ligação, ela sobe a impedância, porque ela junta, essa ponte que você faz entre um subwoofer e outro, ela interliga os dois, como se os dois fossem só um, e sobe a impedância. Tá? Essa impedância nessa ligação fica em 8 ohms. Porém, tem também os alto-falantes, os subwoofers automotivos, que tem bobina dupla. Né? Os subwoofers de bobina dupla, as ligações, elas passam a ser um pouco mais complicadas, né? Porque às vezes são vários subwoofers e quanto maior, maiores as possibilidades de ligações e de fazer coisa errada também. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que não podemos fazer ligações de impedâncias diferentes. Tá? Por quê? Porque impedâncias diferentes vão receber potências diferentes. Tá? Se você pega 4 alto-falantes de bobina simples, vou pegar o mesmo exemplo que eu usei anteriormente, só que eu vou dobrar a quantidade de alto-falantes. 4 alto-falantes de bobina simples. Eu ligo 2 em paralelo, tá? Fechando eles em 2 ohms. E os outros 2 eu ligo em série, fechando ele em 8 ohms. Se eu interligar esses fios dessas duas ligações diferentes que eu fiz, aqueles 2 alto-falantes que fechou em 2 ohms vão receber muito mais potência, 4 vezes mais potência, do que aquele que fechou, aqueles 2 alto-falantes que fecharam em 8 ohms. E quando eu falo isso, a impedância ela não tem a ver com se a ligação ficou se o alto-falante é forte ou fraco. Não tem a ver com isso. Ela tem a ver com o casamento de energia com o amplificador, tá? Então, assim, é por isso que eu falei que não tem como você... Não é que não tem como, você pode fazer da forma que você preferir, mas, logicamente, você precisa primeiro definir ou os subwoofers ou o amplificador, tá? Quando você tiver um pouco mais de experiência, você vai conseguir falar assim, não, eu quero tal amplificador e vai casar com tais subwoofers. Você não vai precisar raciocinar tanto. Mas de início, primeiro você escolhe um, depois você escolhe o outro, tá? Para você aprender a fazer o casamento. Então, para quem nunca viu uma bobina dupla, eu trouxe aqui para demonstrar para vocês uma bobina de um subwoofer, tá? Essa bobina ela é dupla, tá vendo que ela tem 2 fiozinhos de um lado e 2 do outro? Por que ela é dupla? Não é porque ela sobe 4 fiozinhos, não é isso. Porque cada enrolamento desse aqui vai subir 2 fios, porque esses enrolamentos, esses 2 fios que sobem aqui, na verdade é o mesmo fio, tá? Uma bobina, ela é como se fosse uma resistência. Esse fio aqui no meio, ele não se divide, é o mesmo fio. Aí se ligar ele aqui no positivo e no negativo, vai surgir ali a força magnética dentro do conjunto magnético do alto-falante, que através de todo o material ali de construção do alto-falante, isso aí a gente vai falar posteriormente, vai emitir som, tá? Então por que sobe esses 2 fios? É porque dentro da bobina tem uma outra bobina. Repara lá. Essa aqui é a chamada in-out.
O que é a bobina in-out? É a bobina que tem enrolamento por fora e tem por dentro, tá? Se você ver aqui, ó, tem uma fibra que separa as duas bobinas, tá? Essa bobina é uma bobina de fibra. Com enrolamento in-out. Mas tem também as bobinas duplas, sendo as duas externas, tá? Eu não tenho uma aqui na minha mão para te falar, para te mostrar, mas ela aqui dentro, ela não vai ter esse enrolamento, ela vai ser fibra aqui dentro, como se fosse aqui em cima, e o enrolamento ele fica duplo aqui por fora, ou seja, ela vai ficar uma bobina mais grossa, tá? Por que que tem essa diferença? Porque dentro do subwoofer tem as peças lá, o gap do alto-falante, ele vem aqui, ó, onde que eu estou enfiando o dedo aqui na bobina, tá? O gap, às vezes ele é mais mais grosso e às vezes ele é mais raso, tá? Quando ele é mais raso, a bobina ela tem que ser in-out. Por quê? Porque essas bobinas elas ficam um pouco mais finas. Quando é bobina com duplo enrolamento externo, ela fica um pouco mais grossa do que a bobina in-out, tá? Então esse tipo de bobina ela não é compatível com todo subwoofer. Tem um subwoofer específico para ser compatível com esse tipo de bobina, tá? Então, voltando para o assunto do vídeo, que são as impedâncias. Eu exemplifiquei aqui na tela do computador alguns tipos de ligações, né? Não tem como especificar todas porque os projetos são infinitos, né? Principalmente aqui no chamado trio goiano, né? Esse estilo de som que é montado aqui em Goiás, com vários subwoofers, né? Às vezes coloca 20, 30 subwoofers. É um estilo diferente do estilo nacional, né? Atualmente está sendo, inclusive, mais conhecido. As pessoas não conheciam antigamente. Quando eu comecei a mexer com som, na internet o pessoal não conhecia esse tipo de som, tá? Mas isso a gente vai falar um pouco mais para frente, tá? Então, vamos para a tela do computador para vocês entenderem os exemplos que eu estou demonstrando. Estou demonstrando de uma unidade de subwoofer até 4 unidades de subwoofer, com as várias possibilidades de fazer ligações, tá? Vamos lá? Bom, aqui nesse primeiro exemplo, que eu estou mostrando para vocês aí, como que funciona, como que fica a parte externa do subwoofer de bobina dupla, tá? Nem todo subwoofer de bobina dupla fica com essa disposição, tá? Na verdade, eu escolhi esse modelo de subwoofer, que é um subwoofer da Pioneer, bobina dupla, para ficar mais fácil de vocês entenderem, porque tem pessoas que nunca viu. Geralmente, essas bobinas ficam duas de um lado e duas de outro, tá? Sempre vai ser o vermelho e o preto, onde que o vermelho é o positivo e o preto é o negativo. Então, só recapitulando, eu escolhi esse para ficar mais fácil de entender. Já na imagem a seguir, eu estou mostrando esse mesmo alto-falante, tá? Considerando que a impedância das duas bobinas dele é de 4 ohms, né? Quando a impedância da bobina... Quando o alto-falante é bobina dupla de 4 ohms, automaticamente na descrição do nome dele vai vir 4 mais 4. Se for bobina dupla de 8 ohms, vai vir 8 mais 8. Se for bobina dupla de 2 ohms, vai vir 2 mais 2. Tem modelos também de bobina dupla de 1 ohm, mas são bem raros, tá? Nesse caso, vem 1 mais 1, também é o mesmo raciocínio, tá? Então, fazendo a ligação em paralelo, que eu estava explicando para vocês aí no vídeo, mais com mais,
e menos com menos, a gente vai fechar essa ligação em 2 ohms, certo? Como que calcula essa impedância? Recapitulando, você pega o valor aí da impedância da bobina, 4 ohms, e divide pela quantidade de subwoofers. 4 dividido por 2, 2 ohms, certo? Essa próxima imagem, eu estou demonstrando o mesmo alto-falante, tá? Sempre, aqui nesses exemplos, sempre vai ser o mesmo, tá? 4 mais 4. Só que, porém, aqui tem 2 unidades. Eu vou ligar tudo em paralelo novamente, tá? Então, 4 fios vermelho, ligado tudo junto, e 4 fios preto, ligado tudo junto. Novamente, aquele mesmo raciocínio. Você pega o valor da impedância, de 4 ohms, e vai dividir por 4 aqui, né? Nesse caso. Por que 4? Porque são 4 bobinas, certo? Esse mesmo raciocínio aqui poderia ser se fosse 4 alto-falantes de bobina simples, de 4 ohms. A ligação seria a mesma e a impedância também, tá? Recapitulando. Uma bobina dupla é o mesmo que 2 bobinas, tá? Só o alto-falante que fica sendo só um, quando a bobina é dupla. Quando são 2 alto-falantes, são 2 bobinas separadas. 2 alto-falantes de bobina simples, né? Recapitulando. Nessa próxima imagem, foi interligado aí 4 alto-falantes de bobina dupla, 4 mais 4, tudo em paralelo. Tudo mais com mais e menos com menos. O resultado dessa ligação finaliza em 0,5 ohms. No mercado nacional, nós não temos amplificadores automotivos com essa impedância, tá? Mas é fácil achar amplificadores importados que suportam essa impedância. Um exemplo é a Rodstar Agressive SPL, essa da imagem. Nessa próxima imagem, o que acontece? Eu peguei esse mesmo alto-falante, uma unidade, e fiz uma ligação em série nele. Ou seja, eu fiz uma ponte aqui entre as 2 bobinas, né? É bom lembrar que uma bobina, nesse exemplo aqui, uma bobina ela é composta ali pelo primeiro polo negativo e o primeiro polo positivo. A segunda bobina ela é composta pelo segundo polo negativo com o segundo polo positivo, certo? Eu fiz uma ponte ali, eu até deixei essa ponte em verde para ficar mais destacado, para vocês entenderem ali que eu estou interligando o polo positivo da primeira bobina com o polo negativo da segunda bobina. Esses 2 polos que vão sobrar ali depois dessa ponte, um para um lado e outro para o outro, eu vou ligar no amplificador, tá? Nesse exemplo aqui, você imagina que o amplificador está aqui na parte de baixo, onde os fios estão indo. Esse resultado aqui ele vai fechar em 8 ohms, porque você vai somar o valor de uma impedância com o valor da outra, tá? 4 mais 4, 8 ohms. Nessa próxima imagem, eu estou exemplificando aqui para vocês esse mesmo alto-falante, né? São 2 alto-falantes iguais, idênticos, interligados ali em série, os 2, e depois, novamente, eu interligo um com o outro em série, pegando o polo positivo ali do primeiro, interligando com o negativo do segundo, tá? Nesse exemplo aqui, a ligação está fechando em 16 ohms, ou seja, eu estou pegando 8 ohms do primeiro alto-falante, né, que eu exemplifiquei ali no exemplo anterior. Por quê que é 8 ohms? Que eu estou pegando 4 ohms de uma bobina e eu estou interligando ela nos 4 ohms da segunda bobina, do mesmo alto-falante, certo? Então, 4 mais 4, estou subindo a impedância para 8. No outro alto-falante foi feita a mesma coisa. E aí, entre um e outro, eu estou interligando os 2, certo? Como se fossem 4 bobinas interligadas.
Essa ligação do meio aí, que eu estou interligando o polo positivo de um no polo negativo do outro, ele está fazendo a ligação em série entre os dois subwoofers. E o resultado dessa ligação em série, né, interligando os dois alto-falantes em série, depois os dois novamente em série de novo, daria 16 ohms, que seria 8 ohms cada um, interligando 8 mais 8, sobe novamente a impedância para 16. Nessa próxima imagem, eu estou interligando, eu estou fazendo a ligação série paralelo. O que é isso? A ligação série paralelo nada mais é que os dois tipos de ligação ao mesmo tempo. Então, e é bom sempre você, para fazer casamento de impedância, é bom sempre você fazer assim, pares, tá? Quando você vai fazer mais do que uma ligação de mais do que 4 alto-falantes, é bom você, por exemplo, juntar mais 4 para o número ficar redondo. Se não for possível, essa ligação você tem que finalizá-la na calculadora, tá? Porque de cabeça aí já não dá para você fechar ela mais. Então, interligando aí, primeiro você faz a ponte, né, em cada alto-falante, que seria esse fio verde, né, interligando as duas bobinas de cada alto-falante. É o primeiro passo. O segundo passo, você vai ligar eles em série, né, um com o outro, fazendo um par. Você faz um par de um lado, depois você faz um par do outro, certo? Interligando os dois em série, só interligando ali o positivo no negativo. Dessa forma, vai sobrar um polo de cada lado, nesse par que você fez, né? Sobra o polo negativo em um alto-falante, no outro vai sobrar o positivo. Nos dois polos vai ficar da mesma forma. O que você faz? Você interliga ali positivo com positivo, negativo com negativo. E aí depois você pega essa interligação que você fez por último e manda para o amplificador, como está no exemplo aí. Essa ligação desse exemplo, ela está fechando em 8 ohms. Por que 8 ohms? Porque, vamos lá, vamos recapitular. O primeiro alto-falante lá de cima, ele tá ligado em 8 ohms, certo? Na verdade, todos estão ligados em 8 ohms. Aí você está interligando ali, os dois de cima está subindo para 16, né? Aí você interligou os dois de baixo, 16 também. Aí você ligou os dois de cima com os dois de baixo, você ligou em paralelo. Ou seja, positivo com positivo, negativo com negativo. Você está fechando aí em 8 ohms, porque você pegou as duas ligações em série que estava dando 16 ohms, ligou em paralelo e caiu para 8, certo? Por quê? Porque quando você vai fazer esse cálculo aí da impedância, antes eu falei para vocês que ia dividir pela quantidade de alto-falantes, certo? Só que quando você interliga um alto-falante no outro, em série, você vai considerar esses dois interligados aí na hora do cálculo como se fosse um só, porque você interligou eles, certo? Você interligou os dois ali, 8 mais 8 subiu para 16, certo? Então, na hora de fazer a ligação em paralelo, você vai dividir pela quantidade de alto-falantes, como eu falei no início, você vai considerar essas dois alto-falantes de cima como um, porque eles estão interligados, e os dois alto-falantes de baixo como mais um, como se fosse 2, certo? Então, 16 dividido por 2 dá 8. Então, como eu havia dito, eu dei alguns exemplos, né? Como eu falei anteriormente, os exemplos eles podem ser assim, infinitos, né? A depender da quantidade de alto-falantes. Então, eu exemplifiquei aqui alguns tipos de ligações, variando ali entre quantidades de alto-falantes, né? Vocês sabendo essas ligações, vocês fazem qualquer outro, independente da quantidade de alto-falantes. Lembrando apenas de não misturar ligações de impedâncias diferentes.
tá? Porque, como eu falei, se você misturar ligação que é só paralelo com ligação que é só em série, as impedâncias vão ficar diferentes e, com isso, a impedância que for menor, ela vai receber mais potência. Por quê? Porque a impedância, você conta aqui do zero até... do zero em ordem crescente, né? Por exemplo, vamos supor, 16 ohms, um exemplo. Dá para subir mais, mas eu vou só exemplificar aqui do 0 até os 16. O 0 seria a ligação mais forte. Na verdade, você não pode chegar no 0, porque o 0 ali já é curto-circuito, tá? Então a ligação, quanto mais baixa, é uma ligação mais forte, tá? Eu não estou falando de potência, tá? Eu estou falando de ligação e de impedância. Potência é um outro assunto. Porém, a ligação, ela é diretamente ligada com a potência, justamente pelo fato de que, se você ligar a impedância menor do que o amplificador suporta, ele vai mandar uma potência menor, né? Vamos supor, um amplificador de 1000 watts a 1 ohm. Se você ligar um amplificador de 400 watts RMS nele, a 4 ohms, ele vai estar recebendo qual potência? Teoricamente, ele vai receber 250 watts RMS e não os 1000. Tá? Por quê? Porque você pega 1000 watts a 1 ohm e divide por 4, tá? Para chegar nos 4 ohms. Tá? Se fosse 2 ohms, ele mandaria teoricamente 500 watts RMS. Se fosse 1 ohm, ele manda os 1000 watts RMS. Tá? Então, quanto mais próximo da impedância do amplificador, mais próximo você está da potência total que ele pode mandar. Tá? E o que acontece se você fizer uma ligação de quantidades de alto-falantes ou de bobinas, né, no caso de bobina dupla, onde o resultado da ligação dá uma impedância menor do que a do amplificador? Isso aí depende, tá? Se for muito próximo da impedância do amplificador, depende do amplificador, às vezes até toca, tá? Tem amplificador que suporta tocar um pouco abaixo da impedância que o fabricante indica, tá? Mas isso não é recomendado. Por que não é recomendado? Porque o amplificador ele começa a clipar mais cedo. O que é o clipe? O clipe nada mais é que a distorção do som, tá? E a distorção do som, o que ela provoca? Ela provoca a queima do alto-falante, tá? Ou ele vai queimar, ou você vai ficar saturando ele ali, a bobina, o fio dela, ele é de cobre, tá vendo? Ele é bem vermelhinho, cor de cobre mesmo. O que acontece? Ela começa a empretejar até queimar, se ela ficar recebendo distorção, tá? Então, o nosso objetivo é não mandar distorção para o som, para a bobina ficar sempre vermelhinha. E casando impedância abaixo da impedância do amplificador, vamos supor, você tem um amplificador de 2 ohms, e aí você compra 4 alto-falantes, 4 subwoofer de 4 ohms. Quanto que vai dar essa ligação? Ou ela vai dar 1 ohm, né, se você ligar tudo em paralelo, ou ela vai dar 4 ohms se você ligar 2 em série, subindo para 8, depois mais 2 em série, subindo para mais 8, depois você interliga as duas ligações ali com a ligação em paralelo, baixando para 4, tá? E o que é o problema desse tipo de exemplo? O seu som não está casando o amplificador com
com os subwoofers, né? Porque ou a ligação está forte demais ou ela está fraca demais, entendeu? Então vamos supor aquele exemplo que eu acabei de dar, de 1000 watts, né? Ou ele vai ficar com a ligação tão forte, com a impedância ali tão forte, que ele vai mandar, inclusive, até mais do que os 1000 watts, porém com distorção, né? Porque ele já está saturando ali abaixo da impedância que ele está programado para trabalhar, mandando distorção, ou ele vai mandar 1/4 da potência. Então, não compensa, nem financeiramente, nem na prática, você comprar um amplificador de impedância diferente dos alto-falantes que você quer colocar. Então aqui eu chego onde que eu comecei o vídeo. Primeiro você escolhe um, depois você planeja, né, e escolhe o outro, para casar um com o outro. Porque se os dois não casar, você vai estar jogando dinheiro fora, seu equipamento vai ficar dando defeito, seus subwoofers vão ficar queimando, né? Então, e não é isso que a gente busca. Então o ideal é você sempre casar a impedância, né? Geralmente, aqui em Goiás, o kit de grave antigamente, hoje já posso falar que já está diferente, né? Já chegaram amplificadores novos no mercado, subwoofers novos, mas o feijão com arroz, há um passado bem próximo, inclusive na época que eu comecei a mexer com som, né, mais de 20 anos atrás, era aquele kitzinho de 4 alto-falante Pioneer, de bobina simples, de 4 ohms, numa Rodstar digital. A Rodstar digital, aquela de 1200, ela, em sinal limpo, ela manda pouco mais de 800 watts RMS, né? E a de 1600, ela manda em torno de 1000 watts RMS de sinal limpo, sem distorção. Aquela potência que ela indica, com o próprio manual dela fala, no THD lá, fala que é de 10%. O que é o THD? THD é distorção. Então, a distorção, principalmente para o grave, ela não pode ser... Na verdade, o ideal é nem acontecer, né? Mas, quando ela acontece, ela tem que ser mínima. Mínima. Ela não pode ser de 10%. Essas medições nacionais, elas já são padronizadas aí. Quase todas as marcas estão colocando a medição da potência do amplificador com THD igual ou abaixo de 1%, tá? Então, o que acontece? Eu comecei a contar uma coisa e fugi do assunto. Esse kit feijão com arroz, antigamente, 4 Pioneer numa Rodstar digital de 1200 watts, eles tocavam bem? Tocavam. Porém, eles tocavam abaixo do que era esperado, porque 4 Pioneers de 400 watts RMS, se você somar a potência deles, você chega a 1600. Onde, na verdade, ele estava tocando apenas com 800, ou então subiu um pouco mais com distorção, né? E é por isso que se queimava muito alto-falante antigamente, né? Porque o normal da Rodstar digital já era mandar distorção. Então, como não é isso que a gente espera, o melhor é regular de forma adequada e satisfatória para que isso não aconteça, tá? E não adianta regular só com o ouvido, tá? O ouvido humano, ele só começa a escutar a distorção por volta de 10%. Então, o ideal mesmo é regular com o aparelho, com um osciloscópio, para ver a onda sonora. Onde ela começa a ficar quadrada é onde começa a distorcer, tá? E aí volta um pouquinho e aí regula o limiter do processador digital, tá? Mas isso é assunto para outro vídeo. O vídeo já está ficando bem longo, eu vou encerrar por aqui e nos vemos no próximo vídeo, né? Quem puder compartilhar com os amigos aí,
ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos novos, para acompanhar meu trabalho, e eu fico muito agradecido. Um abraço e até a próxima. Explode.